vez que alguém importante dentro do YouTube fala do seu algoritmo, cada vez fica mais claro como eles estão mudando a perspectiva de distribuição do conteúdo, na forma que antes era: venha criador de conteúdo, publique seu conteúdo que nós vamos encontrar pessoas que querem assistir para se conectar contigo. E tá cada vez uma lógica mais de: não, nós temos audiência e a gente vai escolher entre todos os vídeos quais que a gente vai entregar para aquela pessoa. Não numa ideia de distribuição, mas sim numa ideia de como fazer aquela pessoa ficar mais viciada em consumir conteúdo, e por isso a gente dá uma olhada para confirmar aquilo que a gente sempre bate. O algoritmo do YouTube, ele não está aqui como ele surgiu, a ideia de distribuir, descentralizar o alcance, permitir que mais vozes com perspectivas diferentes encontrem pessoas para se conectar e gerar comunidades. Não, ele está aqui somente para fazer com que encontre os vídeos que mais mantenham as pessoas assistindo. Mas tu já parou para pensar numa lógica algorítmica que foca em manter alguém fazendo algo? É uma coisa literalmente na construção do vício. E é assim que esse algoritmo funciona hoje. É quase que uma lógica de cassino. O cassino vicia a pessoa para ela continuar jogando. É a mesma coisa. Olha só que tristeza, né? Mas é a verdade. E quando a gente vê as falas públicas sobre o algoritmo do YouTube, fica claro como eles precisam criar uma narrativa, construir uma explicação ideológica para esse posicionamento no mundo. Então, nós tivemos o Cannes recentemente e teve lá também a fala de um dos importantes sobre o algoritmo. Então, para a gente dizer direto o que foi dito, eu não vou entrar aqui na parte, não, nós estamos aqui para democratizar, que foi dita, eu peguei os pontos principais e é o que a gente vai falar. Porque eles estão dizendo que o algoritmo é moldado pelo comportamento do usuário. Então, assim, a gente está entrando numa época que é da hiperpersonalização. O algoritmo vai ser capaz de dizer: peraí, o que te vicia? O que vicia o Rodrigo? O que vicia a Irma? O que vicia a Daniela? E ele vai ficar encontrando os vídeos que conseguem fazer isso. Então a gente não está mais pensando numa ideia que nem eu comentei aqui, que o YouTube cresceu. E quando eu digo que ele cresceu, é porque o imaginário, o senso comum ainda enxerga o YouTube, principalmente por a construção que ele se propôs a manter, de um espaço de: não, tu acessa o conteúdo que tu quer, olha quantos conteúdos aqui tu tem para assistir. Sendo que na prática a realidade não é essa. Então ele dá até o exemplo que, mesmo buscando por mesmas palavras, dependendo do padrão do usuário, ele vai receber conteúdos diferentes. Isso tem uma razão, claro que sim. Mas, de novo, a gente já sabe que esses algoritmos que aprendem tanto com a sociedade, eles também replicam tudo que a gente tem de ruim na sociedade. Então, se as pessoas são racistas e não assistem conteúdos de pessoas negras, a gente vai cada vez mais reduzir o alcance de pessoas negras, por exemplo. Só para citar a pontinha do iceberg. Tá? Eles não nos passam e não dizem abertamente sobre o peso de cada interação do usuário com as possibilidades, né? Os famosos affordances, que são como a plataforma permite que o usuário interaja com aquele conteúdo e ela transforma isso em dados. Eles não dizem abertamente sobre isso e jamais vão dizer, para ser sincero. Uma coisa que foi confirmada, que também a gente sempre comenta, é que existem múltiplos algoritmos no YouTube. Um algoritmo ele surge para solucionar um problema. Qual que é o grande problema do YouTube? É como manter a pessoa assistindo por mais tempo. Mas isso tem múltiplas variáveis, dependendo do horário da pessoa, dependendo de se ela está no celular ou dependendo se ela está na televisão, dependendo se ela está assistindo à meia-noite na televisão, evidentemente ela está assistindo deitada na cama. Que tipo de conteúdo a pessoa vai assistir lá nesse momento? Ou não, ela começou a rodar o feed dos shorts. Isso são algoritmos diferentes. Também, lembrando, claro, que eles falam prioritariamente para os anunciantes. Para os anunciantes, eles estão comprando a atenção da audiência. Então, quanto melhor for, mais presa a atenção da audiência for, melhor para o anunciante. E por isso que eles focam tanto em dizer: olha, o nosso algoritmo faz com que as pessoas fiquem vidradas olhando para a tela. Tá? Eles têm sempre essa ideia da metáfora, né, do You no YouTube. Mas é completamente mentira, porque isso na verdade só surgiu na época do YouTube, né? Na ideia de você na televisão de tubo, né? Então era você na televisão, você no destaque, e hoje é exatamente um pouco o contrário. Entende como eu falei que teve essa mudança? Antes eles diziam: nossa, olha, agora nós somos um palco. Quer dizer,
Eles surgiram dizendo que era um palco que tinha ali pro teu espaço, que antes tu não tinha um espaço na mídia tradicional, agora tu tem finalmente. E agora mudou um pouco, né? A ideia é que, na verdade, tem vários palcos e tu fica dançando, mesmo que seja para ninguém, até o momento que ele escolha colocar uma audiência para ti. Ele também lembra que ele fica dando essa ideia de conteúdo, pense no conteúdo, desenvolva bons conteúdos, e na prática isso não necessariamente justifica o alcance, e também não houve promessa de transparência. Nós vamos ter uma maior transparência sobre o algoritmo. Isso é uma coisa que a gente precisa, tá? O algoritmo já foi colocado em diversos artigos como uma caixa preta. Só que essa caixa preta é que media todo o alcance comunicacional da sociedade que nós vivemos hoje. E nós precisamos estudar o como que ele faz isso, porque nós estamos tendo cada vez mais que estudar os efeitos. E para estudar os efeitos e propor uma melhoria, a gente tem que poder estudar o que causa estes efeitos. E isso é, sim, uma caixa preta que a gente não estuda, ele é tapado, né, pela ideia de nós precisamos que isso seja um segredo industrial, porque senão os competidores vão usar. Gente, qual que é o competidor do YouTube? Em questão de tamanho. Eles são monopólios, gente. Qual que é o competidor do Instagram? São 5, 4 para o mundo inteiro. Vocês acham que isso é realmente uma lógica de concorrência que funciona? Não funciona. Então isso é só uma defesa para não abrir aquilo que a gente já saberia que seria. Gente, eles só fazem um algoritmo feito para viciar as pessoas. Lembrando que, pra gente que cria conteúdo, nós hoje estamos na lógica da plataforma, a gente precisa se adaptar a isso. Eu preciso que tu fique até o final desse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas, mas isso não quer dizer que eu vou fazer coisas que te viciem, que eu vou colocar aqui na tela uma faca derretendo, que eu vou colocar uma faca derretendo, que eu vou colocar uma prensa aqui pro teu conteúdo. Olha, eu ficando cansado, né? Para esse conteúdo te viciar e tu ficar preso, porque não é isso, tá? A gente também tem que entender que a tecnologia que permite tu tá me vendo não é a tecnologia que tá alinhada a esse algoritmo, tá? A tecnologia que permite que tu tá me assistindo é a tecnologia de eu gravar esse conteúdo, distribuir ele. Infelizmente, o YouTube ele media essa relação, mas a gente pode chegar em um momento em que isso não existe, tá? E é importante a gente se atentar a isso. Porque, na verdade, no fim, eu estou fazendo uma produção audiovisual para te assistir. Tu pode assistir por entretenimento, ou tu pode assistir por notícia, por te atualizar. O ponto é, essa tecnologia, essa necessidade tua de entreter ou de receber informação, ela é capturada e subvertida e monopolizada pelo Google, através do YouTube, para gerar lucro para eles. Então, jamais a gente pode esquecer isso e sempre pensar num horizonte que isso não vai ser mais a realidade. E claro, o YouTube ele sempre e até então enxerga o criador de conteúdo, a pessoa, como uma ferramenta, tá? Ele não enxerga como uma questão de emancipação de pessoas agora que vão poder se comunicar, trabalhar com isso. Uma audiência que vai poder consumir conteúdos que estão mais alinhados ao que eles gostariam, ter novos padrões, novas formas de comunicar como sociedade. Não, o YouTube tá nem aí para isso, tá? E isso faz com que nós sejamos uma profissão, os criadores de conteúdo, que tenham muitos problemas mentais porque estão dentro dessa lógica de plataformas, produção constante, lógica algorítmica, mercado da atenção, tem que fazer aquilo para manter a pessoa assistindo, mesmo que isso seja tacar fogo no próprio corpo, entrar numa banheira de Nutella, dar um tapa na professora, que são coisas que, por mais que não sejam os grandes criadores que fazem isso, são coisas que levam as pessoas que querem ser grandes criadores de conteúdo a fazer em um certo momento, porque isso ou choca as pessoas e as pessoas ficam assistindo, ou elas ficam assistindo porque elas gostam, mas aí vai cair numa pauta moral. Mas o ponto é, as pessoas ficam assistindo e o algoritmo replica isso. Então, quando ele replica aquilo que é chocante, nem sempre se preocupando se é verdade ou não, o que acontece? Dá espaço para desinformação, sensacionalismo, notícia falsa e por aí vai. E é por isso que a gente vive toda essa crise que as redes sociais criaram e sequer se apresentam como as responsáveis por isso. Pelo menos o STF, que a gente vai falar agora, conseguiu avançar um pouquinho mais para responsabilizar elas. Mas se tu chegou até aqui, lembra que tu pode se inscrever no canal clicando aqui e também assistir o próximo vídeo nesse botãozinho aqui. Um beijo, te vejo lá.